Graça e paz, igreja. Está pronto para a palavra de Deus? Estou com a impressão que eu vou pregar a melhor mensagem da minha vida hoje. Glória a Deus, que seja assim, né? Cada uma melhor que a outra. Então, nós temos nesse ano, não apareceu aqui, falta alguma conversa aqui, alguém pode ajudar? Nós estamos nesse ano falando sobre o ano do jubileu. E nós começamos o ano com uma palavra tremenda sobre relacionamento com Deus, que vai além de um relacionamento e chega a uma comunhão. E você e eu, nós fomos chamados à comunhão do seu Filho, a comunhão do nosso Pai. Hoje a glória de Deus se manifesta em nossas vidas e nós somos um com Ele, no nosso espírito. Você pode caminhar nessa unidade no espírito com Deus. Fomos tocados nessa palavra. E domingo passado o pastor Marcos falou sobre a esperança, e ele deixou a bola quicando, né? Ele disse, o Arno falou sobre fé, eu vou falar sobre esperança, e a bola ficou quicando. Sobre o que eu vou falar hoje? A palavra amor. Acho que agora vai. Isso, obrigado. Isso aí, parceiro. Então, esse ano, o ano do jubileu, é o ano que está naquela palavra de Lucas 4,19, anunciar o ano aceitável do Senhor. Então nós vamos falar hoje sobre a palavra amor. Só que eu não quero sensibilizar você nas suas emoções. Eu não quero falar sobre o amor romântico, não quero falar sobre o amor sexuado, não quero falar sobre o amor entre irmãos, o amor filéu, que vem lá a Filadélfia, o amor de irmãos. Eu quero falar sobre o que é amor na verdade. E nos tocar profundamente. Essas outras coisas são consequências da palavra, do significado amor. E gostaria de abrir com vocês a palavra em Romanos, no capítulo 12, e ler com vocês os primeiros 2 versículos. Então, por gentileza, abra ali em Romanos capítulo 12. Romanos capítulo número 12. A princípio eu ia trazer essa mensagem um pouquinho mais adiante no ano, mas como Marcos deixou essa instigação assim, então eu vou adiantar ela para trazer ela hoje. Romanos 12, os primeiros 2 versículos, vamos lá. Diz assim: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Versículo 2: e não vos conformeis com esse século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Normalmente nós conhecemos muito bem esse versículo de número 2. Eu vou me deter mais no versículo 1. Mas esse versículo diz aqui que a vontade de Deus, ela tem essas 3 características. Ela é boa, ela é agradável e perfeita. E no seu espírito há um desejo profundo, que às vezes nós não conseguimos explicar, mas nós queremos isso na nossa vida. Eu quero viver a vontade de Deus e experimentá-la. A vontade de Deus não é uma teoria, é uma experiência de vida. No meu dia a dia, no meu trabalho, nos meus relacionamentos, nos projetos, nos sonhos, a vontade de Deus é uma experiência de vida. E essa experiência, para ser uma experiência boa, uma experiência agradável na sua vida, e é uma experiência perfeita, completa. Você sente, experimenta essa alegria, essa vontade, essa satisfação na sua vida. E então a vontade de Deus, ela pode ser experimentada e faz parte da nossa vida. Mas como tudo na vida, também a vontade de Deus, ela vem após um processo. E esses versículos aqui, eles estão embebidos em um texto muito maior do que só ler esse versículo. E há um processo para você chegar lá, nessa experiência. Assim como você quer chegar na sua experiência, uma maturidade profissional, e ter uma experiência e ver o fruto do seu trabalho, há um processo envolvido para que você alcance os seus objetivos profissionais.
E eu queria caminhar com você nesse contexto todo desse texto, lembrando algumas coisas. Quando ele diz aqui, rogo-vos, pois, esse pois é muito importante para você entender o texto. Não é o pois do português, mas é um pois, porque ele liga tudo que ele falou antes. 11 capítulos são ligados nessa palavra pois. E ele diz, rogo-vos, pois. A palavra rogar, nós não usamos ela muito no nosso dia a dia, dizendo, eu rogo a vocês, por gentileza, venham antes que comece o louvor, já cheguem antes, já cheguem mais cedo. Eu rogo. A gente não fala assim, né? Mas a palavra rogar, ela tem aí o entendimento de apelar, tem também o entendimento de encorajar, colocar coragem, e de chamar para o lado e dizer, vem cá, eu quero falar uma coisa muito importante para você, e te convencer disso. Nós somos alvos das misericórdias de Deus, e por causa dela, o Espírito Santo ele começa a rogar. Nós normalmente, quando lemos a palavra de Deus, achamos que Paulo escreveu, mas quem inspirou essa palavra foi o Espírito Santo. E quando nós lemos o que o Espírito Santo está nos dizendo, e ele diz, eu te rogo, meu irmão, eu rogo a vocês, por causa das misericórdias. Ele solicita a nossa atenção. A palavra misericórdia, me veio aqui uma definição interessante, ir ao encontro da fragilidade de alguém. A misericórdia de Deus nos alcançou, na nossa fragilidade, na nossa fraqueza, na nossa incapacidade. Deus veio ao nosso encontro, e é aquele amor que vem para nos ajudar e nos levantar, e nos colocar nessa boa, perfeita e agradável vontade de Deus, como uma experiência constante no nosso viver. E eu queria observar com você um pouco das misericórdias que foram reveladas aí na carta aos Romanos, citando 3 ou 4 versículos. Por exemplo, nos primeiros 3 capítulos, ele faz toda uma descrição e vai analisando a pessoa que não conhece a Deus, ele vai analisando aquele que é temente a Deus, ele vai analisando aquele que por força própria tenta agradar a Deus e alcançar o favor de Deus. E aí ele chega nesse versículo muito conhecido, quando ele diz no capítulo 3, todos pecaram, e por causa do pecado carecem da glória de Deus, do revestimento no seu espírito da glória de Deus. Todos pecaram e carecem dessa glória. Só vão ser justificados, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Então, essa palavra diz que todos nós, e no grego, e no inglês, e no português, e no hebraico, e no aramaico, todos. Todos estão condenados, não se salva um. O mais religioso, o mais temente, todos. A glória de Deus, ela não pode ser restaurada em nós por um esforço humano. Não sou capaz de fazer com que a glória de Deus ela se manifeste na minha vida. Eu preciso de uma ação externa a meu favor. E essa ação, a única maneira de nos tornarmos justos e recebermos a glória de Deus sobre as nossas vidas, é por meio daquilo que Jesus fez na cruz e na sua ressurreição. Só por intermédio dele que nós somos declarados justos. E um pouquinho mais adiante, quando ele continua a falar sobre essa verdade que somos justificados gratuitamente, ele chega ao ponto no capítulo 5, que nós conversamos bastante ano passado, ele diz, ser pela ofensa de um só, e por meio de um só reinou a morte, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus, o Senhor. A morte reinou e ela reina sobre os seres humanos e fez eles serem governados por sentimentos, governados pelo medo, governados por suas finanças, governados por desejos, governados por vícios, governados pela comida, governados pela bebida, governados por querer ser reconhecido por outros. E ele diz aqui, mas agora, quando nós fomos justificados diante de Deus por meio de Cristo Jesus, antes éramos reinados pela morte, e pelo que a morte trazia consigo,
A morte agora ela foi cravada na cruz. E Jesus venceu ela, e hoje você pode reinar em vida e não ser governado por nada, a não ser por aquele que é o autor da vida. Hoje você foi em Cristo Jesus capacitado a dominar todas as coisas e a não ser dominado por nada. Recebemos a abundância da graça e o dom da justiça, recebemos o poder de Deus em nossas vidas e vivemos debaixo desse poder. E não há impossíveis que você possa enfrentar, que Deus não esteja contigo lhe dando a vitória. E ele continua um pouquinho mais adiante, no capítulo 8, falando assim: pois agora já não há nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Não tem mais condenação. A glória de Deus, ela veio sobre a sua vida e fez de você um filho. Um pouquinho mais adiante ele disse: somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com ele sofremos, também com ele seremos glorificados. E ao entender a glória de Deus, eu recebo essa superabundante graça de Deus na minha vida, o favor dele é comigo. Como nós já falamos ano passado, nós somos altamente favorecidos por Deus, profundamente amados por Ele, e somos abundantemente abençoados por Ele. E hoje vivemos numa nova realidade, num novo relacionamento com Ele. Então, agora, como filho, você tem acesso à herança. E esse é um dos temas que nós vamos trabalhar esse ano, como entrar na herança. Falamos da misericórdia, falamos da graça, falamos do dom da justiça, vamos falar sobre a herança, e hoje nós vamos entrar um pouquinho no amor, que precisa de ter uma compreensão do amor de Deus, precisa ter uma leve compreensão, uma boa compreensão dos 4 primeiros. E aí Paulo diz assim, o Espírito Santo fala conosco: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que vos apresenteis. Recebendo tudo isso do Espírito Santo de Deus, ele pede agora e roga, pede com intensidade, e ele apela para nós uma atitude: se apresente a Deus. Coloque-se à disposição do seu Pai Celeste. Apresentar poderia ser ofertar, poderia ser colocar-se à disposição, podia ser entregar-se. Ou quando nós falamos no nosso linguajar comum, quando nós falamos sobre alguma área que nós queremos que a pessoa se posicione, nós chamamos ela para o compromisso: se comprometa. Apresentar então tem esses 3 sinônimos, e ela é uma postura proativa. Quer dizer, você não fica parado observando, mas é esperado de nós uma ação, uma atitude, uma postura. Toma uma atitude de ação em relação ao que me é pedido. Eu não fico olhando, eu tomo atitude. Então podemos ver a palavra apresentar-se como a palavra comprometer-se. Vocês já devem ter ouvido aquela história, quem fala em empresas, fala com lideranças, usa muito o exemplo lá do porco e da galinha, que foram fazer uma sociedade para vender X bacon. E aí cada um disse com o que ele ia entrar. A galinha disse: eu vou entrar com o ovo. E o porco disse: sim, o que eu entro? Você entra com o bacon. O porco estava comprometido, a galinha não. Deixe-me explicar o significado dessa palavra com o exemplo do povo de Israel. Quando Moisés foi falar com o faraó pela primeira vez, ali em Êxodo capítulo 5, ele tinha um comando específico da parte de Deus. Ele disse assim: deixa ir o meu povo, para que me celebre uma festa no deserto. Onde? No deserto. Vocês já ouviram o testemunho do nosso irmão, o Walter, lá da Alemanha? Eles receberam um comando de viajar para o deserto da Mongólia e louvar a Deus no deserto lá. E deve ser o quê? Uns 3.000 quilômetros, 4.000 quilômetros, alguma coisa assim, é bem longe. E eles pegaram seus caminhões, encheram eles de som, equipamentos e assim por diante, foram para o meio do deserto adorar a Deus ali. E Deus pediu uma coisa assim estranha. E ele disse assim: deixa-nos ir, um pouquinho mais adiante ele diz: deixa-nos ir caminho de 3 dias
ao deserto, para que ofereçam sacrifícios ao Senhor nosso Deus. O povo de Israel, ele estava naquela situação de escravidão. Eles não tinham liberdade de ir e vir. Não tinham liberdade de escolha. Eles trabalhavam para viver e viviam para trabalhar. E eles trabalhavam para poder comer. E se eles não fizessem o trabalho que deviam, eles eram castigados. E essa era a mentalidade, uma mentalidade de escravos. E eles precisavam de uma mudança de mente. Por que Deus, a primeira atitude que Ele pede desse povo, é que ele saia no deserto, preste culto e ofereçam sacrifícios no deserto? A mudança da mente, que Ele fala quando nós lemos aqui no capítulo 12, 2, a renovação da nossa mente, ela vem para que nós possamos sair da posição de receber para uma posição de ofertante. A mente escrava sempre está preocupada em olhar para o próximo e ver o que ela pode me dar. Sempre vê no próximo a busca para que ele me supra. E no reino de Deus as coisas são diferentes. Em vez de ser alguém que demanda, você é alguém que produz, que oferece. Por exemplo, você vai trabalhar numa determinada empresa. Muitos perguntam assim: o que essa empresa tem a me oferecer? Quais são os planos, quais são os salários, qual é o ambiente de trabalho, o que ela me oferece? E o reino de Deus pensa assim: o que eu tenho para oferecer para essa empresa? Como eu posso fazer diferença nessa empresa? Eu vou entrar nessa empresa não pelo que ela me oferece, mas pelo que eu posso oferecer para ela. Alô, som. É uma mente diferente Alô, ou não? Som. Quando você diz assim: eu quero casar. Pois bem, eu não procuro uma pessoa para ver o que ela tem para me oferecer. A pergunta é: o que eu tenho para oferecer para ela? Alô, som. Ei. Somente quando nós nos posicionamos como ofertantes é que vamos desenvolver uma mentalidade de conquista, que é a mentalidade do reino de Deus. E Deus precisava gerar isso num povo escravo, num povo que tinha se mantido durante 400 anos, um pouquinho menos dos 400 anos, sobre a escravidão, mas eles estavam ali por centenas de anos opressos, e a mentalidade deles era de escravo e não de conquistadores. E queridos, a nossa sociedade ela está sobre uma opressão maligna, e nós precisamos trazer as pessoas do reino das trevas para o reino da luz, do Filho do seu amor. E a mentalidade no reino de Deus não é uma mentalidade, o que eu tenho, o que eu ganho com isso, mas é uma mentalidade de ofertar, de fazer diferença. E quando Deus chama o povo de Israel para fora, que me ofereça os sacrifícios, Deus quer, com essa atitude, começar a mudar a mentalidade do povo de Israel, para que possam se posicionar. E no texto que nós temos aqui, quando ele diz: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício. 11 capítulos ele fala sobre o nosso espírito e sobre a conquista no espírito, e que nós somos filhos e nos estabelecemos como homens e mulheres espirituais. E a primeira atitude agora com o nosso corpo é o quê? É apresentá-lo em sacrifício. Interessante que quando nós falamos sobre a graça, fica um pouquinho, as pessoas acham estranho falar sobre sacrifício, mas tem sacrifício na graça? Tem. Não o sacrifício para receber algo, mas por uma expressão do entendimento como nós fomos conquistados. Nós nos sentimos, como o Espírito Santo diz pelo Paulo em 2ª carta de Coríntios: me sinto constrangido a me ofertar, a me dar por sacrifício completo. E quando ele fala corpo aqui, nesse texto, ele fala não só do nosso corpo físico, mas do todo o nosso viver. Ele engloba a palavra corpo aqui, todo o nosso viver, tudo que temos e tudo que somos. Apresentar isso por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. E esse é o verdadeiro culto a Deus. Ele está nos dizendo aqui que depois de experimentar tanto amor da parte do meu Pai Celeste, que Ele demonstrou para mim por intermédio do seu Filho Cristo Jesus,
Eu me sinto constrangido por tanto amor e não tenho como resistir e não me apresentar de livre e espontânea vontade. Isso é livre-arbítrio. Livre e espontânea vontade me apresentar por sacrifício a Deus. O livre-arbítrio não é para fazer o que eu quero. O livre-arbítrio é para que eu livremente possa me apresentar a Deus por uma decisão clara e consciente. Eu me apresento livre e espontaneamente numa entrega total e restrita para com Deus. Como disse, o sacrifício aqui não é para receber algo, mas é por ter recebido e reconhecer o amor de Deus para com a minha vida. Eu me apresento por sacrifício a Ele. Apresentar-se por sacrifício, talvez no nosso contexto, seria comprometer-se totalmente com Ele. A minha vida agora, como Ele se comprometeu totalmente por mim, eu me apresento como um compromisso total para com Ele. Antigamente eu vinha para receber cura. Eu tenho me apresentado a Ele, agora é diferente. Eu ofereço cura. Eu não demando mais para oferecer e para receber. Eu agora sou um ofertante. Antigamente as pessoas pediam, me dá uma palavra de Deus. Hoje você é aquele que é a fonte e entrega uma palavra de Deus. As pessoas demandam ser aceitas, mas agora você oferece aceitação e amor. Você está numa outra postura, não de demandar alguma coisa para você, porque você recebeu tudo em Cristo Jesus. Foi abençoado, foi amado, é amado, tem todas as coisas que nós falamos aqui. Você é uma fonte de vida, você é um depósito tremendo do favor de Deus. Para quê? Para agora ofertar-se, para dar. As pessoas demandam perdão, mas você agora oferece perdão. Às vezes podemos nos perguntar assim, o que nós estamos oferecendo para a nossa família? Antigamente eu ficava demandando da minha família, mas agora sou um ofertante. Eu me apresentei por sacrifício a Deus. E a característica do reino de Deus é de ofertar, de contribuir, de participar, de dar. O que eu posso dar na minha família? Como é que eu posso trazer um abraço? Como é que eu posso trazer um elogio? Como é que eu posso separar uma parte do meu salário para ajudar nas contas? Como é que eu posso contribuir na arrumação da casa? Como é que eu posso? Eu sou um ofertante. Eu não sou mais um demandante. Como pode ser um cristão, ele entrar num lugar e deixar as coisas sujas atrás dele? Um cristão, quando entra num lugar, ele é um ofertante. Ele entra num lugar, vê a sujeira, ele limpa. Ele vê um papel no chão, ele não deixa por isso, ele levanta. Esses dias dei uma volta ali da Valdemar para Cristiano, dobrei assim, tinha um caco de vidro no chão. Puxa, me livrei, né? Dei uns 3 passos para trás, voltei, fui lá juntar os cacos. Já pensei na netinha, né? Vai correr ali, pisar em cima. Não podemos pensar como aqueles que agora demandam e querem as coisas. Nós, você e eu, somos a solução para a nossa nação. Mas precisamos nos levantar como ofertantes. Precisamos nos levantar como aqueles que se sacrificaram a Deus. E agora podem ser usados por Deus por onde andam. Não somos mais os que demandam e exigem. Somos aqueles que oferecem e nos comprometemos integralmente com o que nos é confiado. O nosso trabalho não se torna um trabalho porque eu vou demandar meu salário. Eu entro no trabalho para dar o melhor de mim e fazer ele funcionar. A minha empresa é abençoada porque a sua empresa é abençoada porque você está lá. E ela faz diferença. Esses dias conversando com o empresário e numa das dificuldades, ele começou a analisar 2 anos de trabalho. Eu disse, olha quanta bênção aconteceu desde que você está ali. Preste atenção. Traga isso ao entendimento daqueles que caminham junto com você. A palavra de Deus diz assim, rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que vos apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. O meu compromisso com Deus hoje, ele é total, é um sacrifício. Paulo diz assim, eu morri para mim mesmo, não vivo mais para mim. Eu vivo para cumprir com a vontade daquele que me resgatou das trevas para a sua maravilhosa luz. E esse sacrifício tem 3 características, vivo, santo e agradável.
O meu compromisso, ele é com Deus, quando eu me oferto. Não é com uma instituição, não é com pessoas, não é com a minha empresa, onde é que eu estou inserido, não é com a sociedade, com a minha nação. O meu compromisso, ele é superior. Ele tem uma instância superior. Ele está ligado nos céus. E o meu compromisso, então, é com Deus. Não vivo para agradar as pessoas. Porém, agradando a Deus, eu vou agradar, na maioria das vezes, eu vou agradar as pessoas. O meu compromisso é total com Deus, ele é vivo. Pois estou envolvido com todas as minhas células. Ele é santo, pois estou consagrado a Deus. Ele é agradável a Deus, pois é do jeito que Ele gosta, do jeito que Ele quer, e não do jeito que eu quero. E do jeito de Deus é todo o coração, toda a mente, toda a força, todo entendimento, uma entrega total, 100% a Ele. Compromisso, interessante que quando você pensa um pouquinho sobre isso, vai ver que o compromisso, quando você assume um compromisso, você está construindo um caráter. E quando Deus pede para nós um sacrifício vivo, santo e agradável, Ele quer construir o caráter de Cristo Jesus em nós. Mas somente quando eu tenho essa postura de me comprometer, é que esse caráter vai se manifestar na minha vida. E toda vez que eu quero crescer numa área, que o meu caráter, eu vejo que ele está fraco, ele precisa ser fortalecido, eu preciso estabelecer um compromisso. Nós vivemos numa sociedade, ou num meio de pessoas entre nós, que elas não querem se comprometer. E isso muitas vezes nos atinge. E as pessoas às vezes tiram chacota porque eu me comprometi. Eles dizem que é isso. Casou e vai se enforcar. Se enforcou. Que linguagem é essa? É de pessoas que não têm compromisso, que precisam ser amadas e assim por diante. Mas o contexto ao nosso redor não é um contexto de compromisso. E o contexto das Escrituras do Reino de Deus é um contexto de compromisso. Então eu quero ter honestidade na minha vida, o que eu preciso fazer? Eu preciso me comprometer a ser honesto, não importa o que acontecer. Ser honesto. Eu quero ser uma pessoa fiel. Eu quero que a fidelidade seja uma marca na minha vida. Se eu não me comprometer a isso, se eu não me sacrificar a isso, se eu não me entregar a isso, se eu não me ofertar a fidelidade, eu nunca vou ser. A fidelidade, ela precisa de um compromisso da minha parte. Me oferecer a Deus para ter um coração fiel. Se eu entendo que o casamento é de Deus, então eu preciso me comprometer a casar virgem. Se eu não estou ofendendo a Deus e desonrando a Deus. Se eu entendo que o casamento é de Deus, então eu comprometo a guardar o meu coração e a honrar o meu cônjuge. Pensar bem e abençoar ele todos os dias. E até o final. Compromisso é começar bem e terminar bem. Ir até o fim. Eu quero ser uma pessoa de honra, então eu preciso tomar uma decisão de me comprometer a honrar a Deus e a honrar pessoas. A dar peso e a dar valor. E a olhar para as pessoas e ver o bem que Deus depositou na vida delas. E honrar a obra de Deus na vida dos meus irmãos. A honra, ela requer de mim um compromisso. Ela requer de mim um sacrifício em direção a ela. De me apresentar a Deus por sacrifício. O compromisso que eu assumo me ajuda a construir um caráter sólido. E se eu percebo uma área na minha vida, e você percebe uma área na sua vida, que o caráter está bambo e as suas convicções não estão claras, é necessário estabelecer um compromisso diante de Deus. Você provavelmente está trabalhando, e nós estamos trabalhando como igreja e individualmente, nos grupos familiares, a estabelecer alvos para esse ano. Então vai precisar se comprometer com eles, senão eles não vão acontecer. Há um tempo atrás eu disse que eu precisava fortalecer o esqueleto um pouco. Eu fiz um compromisso de 3 anos comigo, eu vou para a academia. Cheguei muitas vezes para Silvia, me dá uma palavra de encorajamento, porque eu não estou a fim de ir. Aí ela diz lá, vai, para ficar bonito para mim, vai. Aí me derreteu, né?
Começar e terminar requer um compromisso. Se você pegasse assim de 0 a 10, que nota você daria para o seu compromisso com Jesus? Talvez você diga assim, um 7. Pergunta seria, fazer uma pergunta de coaching, né? O que seria um 10? Veja o exemplo de Paulo, o apóstolo, quando ele trabalha isso na sua vida. Ele diz lá em Romanos 8, quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, a angústia, a perseguição, fome, nudez, perigo ou espada? Esse texto ele tem sido muito romântico para muitas pessoas, mas Paulo está falando da sua experiência de vida. Ele não está falando de questões hipotéticas, ele está falando das coisas que ele experimentou na vida dele. Ele diz, quem pode me separar? A dificuldade que eu passei, você encontra lá em Coríntios uma lista. Como ele apanhou 3 vezes, 40 vezes com bambu. A angústia, a perseguição, a fome, a nudez, o perigo ou a espada. Ele continua como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte todo dia. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Leia lá em Coríntios como ele fala disso. Em todas essas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou, porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Paulo enfrentou essas coisas. Ele enfrentou a morte, depende da interpretação, vemos que ele ressuscitou dos mortos quando ele foi apedrejado até a morte. E ele venceu tudo, e isso é caráter. Ficar firme, inabalável, enfrentar qualquer coisa, isso é caráter. Muitos querem desistir da fé por causa de um namorado que deixou, ou enfrentar qualquer dificuldade e já querem desistir. Deus não atendeu como eu quero, estou de mal com Deus, não vou para a igreja, não vou para o grupo, porque Deus não fez o que eu quis, estou de mal com Ele. Que caráter é esse? Isso é falta de maturidade. Querem abandonar o cuidado de apacentar um grupo familiar, porque se chatearam com as pessoas, e Paulo diz, não, em tudo eu sou mais que vencedor. Eu sou decepcionado com pessoas sim. Em 30 anos de trabalho na igreja, eu já me decepcionei, acho que algumas vezes. E daí eu tenho um compromisso com a casa de Deus, e ficar firme e inabalável até o final. Isso é caráter. Eu enfrento tudo, Paulo diz aqui, pois o amor de Cristo me incapacita a enfrentar todas as coisas. Não é pelo estar bem ou estar mal que eu estou abençoado. Eu estou sempre abençoado, em toda e qualquer situação. E qualquer situação que se apresenta, eu venço ela, porque nada vai me separar do amor de Cristo. Eu estou firme com Ele. Isso é caráter. Isso é postura que o Espírito Santo espera de nós quando nós caminhamos com Ele. Paulo diz lá em Filipenses 3,12, não que eu já tenha recebido ou tenha já obtido toda a perfeição, mas eu prossigo para conquistar aquilo para que eu também fui conquistado por Cristo Jesus. Pergunta aqui, como é que eu formo um caráter de conquistador? Estabelecendo compromissos. Estabelecer uma mente forte de não voltar atrás. Tomar uma decisão. Eu tomei essa decisão, eu vou cumprir essa decisão, não importa o que aconteça, eu vou chegar até o final e cumprir o que é necessário. Todos os grandes esportistas, e a Juliana e os outros aqui que gostam da parte de esportes, eles são fortes e fazem a diferença porque na sua mente não tem a questão de perder. Não aceita desistir. Entra numa corrida, né? A Cida correu hoje, né? Fez quantos quilômetros, Cida? 10? Puxa, será que chego no 3? Acho que não, né? Mas se ela começa a correr, ela não tem essa questão, estou cansado, não vou. Está doendo aqui, aguenta aí que nós vamos chegar no fim. Começar e terminar, conquistar o que tem que ser conquistado. Depois de uma conquista, e depois de subir ao pódio, que ela subiu hoje, subiu lá no terceiro, né, que eu vi.
você não é mais o mesmo. A sua mente é outra. Você não vê mais em termos de coisas impossíveis. Você crê no impossível. Quando você começa a conquistar as pequenas coisas no seu dia a dia, você percebe que Deus é contigo. E mesmo que venha um revés, você sabe que você está se fortalecendo e você vai alcançar muito mais. O que lhe forma o caráter é fazer um compromisso e mantê-lo, não importa o que aconteça. Você não vai formar seu caráter maduro se não firmar e manter um compromisso com Deus. E começa com Deus. Aí sim, na família, aí sim na sua empresa, você vai ser e vai ter essa mentalidade construída dentro de você, de se estabelecer como um conquistador. Veja o que ele diz em Filipenses no primeiro capítulo. Eu estou plenamente certo de que aquele que começou a boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. O seu Pai Celeste, o meu Pai Celeste, o nosso Pai Celeste, Ele tem um compromisso de conduzir você até o fim. Imagine se Ele desistisse no meio do caminho. Puxa, me chateou. Vou pegar esse aqui agora, vou cuidar desse. Me chateou. Vou pegar o outro. Deus não é assim, de escolher quem gosta e quem não gosta. Ele ama. E amor é isso, é compromisso. Amor é compromisso com aquilo que Deus nos tem dado. É não ficar olhando para os sentimentos, para circunstâncias, situações. É compromisso diante de Deus. E da mesma forma, Ele espera que eu esteja comprometido com Ele. Ele roga. Não só começar bem, mas ir até o final. Não importa os desafios que precisam ser vencidos. Muitas vezes você encontra pessoas emocionadas, choram, dizem que vão ser fiéis. Porém aparece qualquer coisinha, que nem na parábola do semeador. Vem o diabo com qualquer conversinha na orelha e já rouba a palavra da fé. Ou um pouquinho mais adiante recebe a palavra com alegria, envolve-se com ela, e aí vem o problema com a riqueza, com as dificuldades financeiras, já desiste com Deus. Aí o outro recebe a palavra também com alegria, aí aparece uma dificuldade de relacionamento, desiste, porque a raiz não era funda o suficiente. Mas você não é assim. Você é uma terra fértil. E uma terra fértil, ela recebe aquela palavra, ela colhe aquela palavra que recebeu, digere essa palavra, se compromete com a palavra e dá frutos. 30, 60, a 100 por um. Seu espírito, sua alma, todo o seu corpo é envolvido debaixo dessa palavra por causa do compromisso que se firmou com essa palavra. Às vezes as pessoas menos emocionadas, elas persistem mais e se posicionam mais, porque elas se comprometeram com aquilo que ouviram e receberam da parte de Deus. A palavra de Deus diz assim: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Ao olhar para esse ano, ao perceber o coração de Deus falando, esse é o ano do jubileu, vou mostrar para você as suas heranças, a sua herança. Você vai ver toda a minha bondade, o meu agir na sua vida. Ao ouvir o seu pai falando sobre esse ano, o Espírito Santo diz: eu te rogo, te apresente por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, para que você experimente o que o Pai está falando. Comprometa-se com o que você tem dito ao seu Pai Celeste, em seu caminhar com Ele nos últimos anos. Comprometa-se com aquilo que Ele tem pedido de você e de mim. Quando a Shalom começou, nos primeiros meses, uma organização internacional viajou de longe, veio visitar lá em casa a Silvia e eu. E disse: nós temos uma proposta de trabalho para vocês. Eu disse: não posso. Eu tenho um compromisso. Eu tenho um compromisso com a comunhão cristã Shalom.
Anos mais tarde, veio uma igreja expressiva aqui da cidade e disse: vem conosco. Não posso. Tenho um compromisso com a obra de Deus nessa casa. Comprometa-se a ser uma pessoa cheia do Espírito Santo. A palavra de Deus diz: encha-se do Espírito. Eu vou ser um homem cheio do Espírito Santo. Estava lendo na minha devocional hoje sobre o Senhor Jesus, lá em Marcos, e o poder. Ele diz ali, perto da transfiguração: muitos aqui não vão dormir até que vejam a manifestação do reino de Deus em poder. Eu disse: Pai, isso eu quero. Eu quero ver o seu reino se manifestar com poder. Aquilo que Paulo diz lá em Coríntios. Eu não preguei para vocês com palavras bonitas, eu preguei para vocês debaixo de poder e debaixo de manifestação do reino de Deus. Comprometa-se a crer, não importa o quê. Comprometa a ser uma pessoa que conhece a Bíblia. Essa é a palavra de Deus. Não é uma revista, não é uma palavra qualquer, ela é espírito e vida. Comprometa-se a conhecer a palavra de Deus. 1 hora por dia, sei lá, o tempo que você entende que é necessário para que você conheça. Se inscreva na Fateme, comprometa-se 2 noites, eu vou conhecer a palavra de Deus. Eu vou começar, eu vou terminar. Ninguém vai precisar me ligar para vir de novo. Eu tenho compromisso com o meu Deus. Comprometa-se a ser uma pessoa que ouve a Deus. Ter uma devocional diária. Você aprendeu tudo, já sabe tudo, e se não sabe, tem lugar para aprender. Comprometa-se com a igreja do Senhor Jesus. Eu não vou me deixar mais servir, eu vou servir a casa de Deus. Porque eu tenho um compromisso, entendo que a noiva de Cristo Jesus não é uma instituição qualquer, é a noiva do Cordeiro, é a casa de Deus. Eu estou comprometido com a casa de Deus, a servir e amar as pessoas que me são confiadas. Faça hoje um compromisso com Deus. Se apresente a Ele em sacrifício. Se entregue a Ele. E sabe o que quando a gente faz isso? Não consegue mais viver de outro jeito. A gente fica freando, né? Parece que com medo disso. Mas depois que você mergulha nisso, não dá para mais viver diferente. Volta e meia a gente está freando, ainda segurando, querendo segurar alguma coisa, mas não adianta. O Espírito Santo vem convencendo. E o que o Espírito Santo pede? Ele vai aumentando o nível, ele vai arrochando às vezes, ele vai querendo aumentar mais o teu compromisso, aumentar mais a tua entrega com o teu Pai, porque Ele sabe da entrega do teu Pai para com você. E Ele quer te levar a esse nível de entrega mútua, como Ele se entregou. Nós nos entregamos a Ele. O silêncio às vezes fala muito profundo, né? Não há como nós sermos mornos. Não há como passar a vida e conhecer tantas coisas como nós temos conhecido. E ler todas as bênçãos de Romanos de 1 a 11 e não ler Romanos 12, 1. Esse texto foi o primeiro texto que eu tive na minha escola há 200 anos atrás. Que eu era para estudar, fazer uma dissertação sobre ele. Marcou a minha vida, minha maneira de encarar as coisas, de me firmar diante de Deus. Quando eu penso em cantar para Deus, eu não consigo chegar atrasado, eu não consigo ficar só olhando. Eu preciso me entregar, me apresentar em sacrifício a Ele. Irmãos, rogo-vos, eu apelo
eu insisto, pelas misericórdias de Deus, tanto favor de Deus na nossa vida, que vos apresenteis por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, com entendimento, lógico, com clareza. Vamos nos colocar em pé, por gentileza. Peço que a equipe de louvor venha. Você que veio hoje aqui e ainda não tem um compromisso com o Senhor Jesus, se você ainda não entregou a sua vida a Ele, hoje eu quero te convidar a você fazer um compromisso público com Ele. Assim como Ele morreu publicamente por você, para que você tenha perdão, para que você tenha a restauração e ser restituído em tudo na sua vida, Ele requer que você se apresente a Ele. Diga, eu creio em Jesus, que Ele morreu por mim na cruz e que o Pai o ressuscitou dentre os mortos. Eu creio. E eu me apresento e entrego a minha vida nas mãos dEle. É isso que nós fazemos toda vez que chamamos aqui as pessoas a entregar a sua vida a Jesus. É se apresentar em sacrifício. Às vezes temos medo de falar isso porque achamos que vão assustar as pessoas. Tentamos ser mais amenos. Mas hoje o texto é esse. Eu quero te convidar a você entregar a sua vida a Jesus, de coração. A não fazer coisa pela metade. Mas eu vim a esse culto hoje porque eu vim aqui para entregar a minha vida a Deus. Eu não quero mais viver a vida que eu continuei a viver até às 7 horas da noite de hoje. A partir desse momento eu quero viver uma outra vida. Eu quero andar e me comprometer com Deus. Eu quero te convidar a isso, a igreja vai te acompanhar nesse momento, a fazer uma oração. Por gentileza, vamos baixar a nossa fronte, vamos orar assim. E a igreja vai orar forte junto, dizendo, querido Pai Celestial, muito obrigado, que o Senhor me ama, que o Senhor tem perdoado todos os meus pecados, e que o Senhor me chama para andar com o Senhor. E hoje eu decido a entregar a minha vida nas suas mãos. E eu te recebo como Senhor e Salvador da minha vida. E eu quero lhe servir todos os dias da minha vida. Amém. Meu querido, minha querida, você já é maduro em Cristo Jesus. E eu acho que entendeu a palavra de Deus de hoje. E com esse cântico de louvor que nós vamos cantar, quero te convidar a você se apresentar a Deus em sacrifício. Do jeito que Deus quer. Vivo, santo, agradável, de todo o coração. Não dá para viver 50%, nem 90% o reino. O reino precisa ser vivido 100%. Igreja, os tempos estão chegando ao final. O Senhor Jesus está voltando, está cada vez mais perto. Não podemos viver uma igreja com pouca fé, mas uma igreja que o Senhor Jesus vem acolher com fé, que confia 100% nele. Não podemos ser uma igreja que perdeu o amor. Precisamos ser uma igreja que Ele encontre cheia do amor, transbordante de amor. Não importa a iniquidade ao nosso redor, o amor dele prevalece. Os nossos relacionamentos não podem estar baseados na simpatia que temos um pelo outro, mas baseado na cruz, na entrega, no sacrifício um para com o outro. Como Paulo diz, eu não vejo o ser humano como ser humano, eu vejo ele em Cristo Jesus. Há um outro nível para ser alcançado nesse ano. Há um nível de herdeiro, o herdeiro maduro. E o herdeiro maduro vive este amor, como Cristo Jesus o viveu, o sentimento dele, a postura dele.
possamos apresentar a Ele em sacrifício. Pai Celeste, recebe o nosso coração, recebe o nosso louvor, o nosso pensar, o nosso sentir, todo o nosso ser, todo o nosso corpo, como diz essa Tua palavra, em sacrifício, vivo, santo e agradável. Senhor, não queremos viver para nós mesmos, nem para os nossos projetos. O Senhor tem dado projetos para serem conquistados. É debaixo desse compromisso com o Senhor que nós vamos conquistar o que é necessário conquistar na nossa sociedade, em cada área de influência dessa nação, aonde nós estamos inseridos na sociedade. Nosso compromisso é com o Senhor e com a sua obra, e com manifestar o Teu reino em poder. Senhor, aqui está o nosso coração. Recebe-se em louvor e em gratidão. Pai Celeste, quero lhe agradecer por tantos e tantos irmãos e irmãs nesta casa que durante esses 22 anos mostraram seu compromisso, deram seu sangue pela tua casa. Quero te agradecer a cada um que nesses anos todos se esforçaram além das forças, que colocaram suas finanças, sua saúde em muitos casos, para que a sua obra, que o Senhor chama aqui de Comunhão Cristã Shalom, pudesse estar firme, celebrando esses 22 anos. Quero bendizer o Senhor por cada um, Senhor, que está aqui, que entendeu a Tua palavra. Agradecer, ó Deus, pelo compromisso que cada um tem com a Tua casa e hoje estar aqui. Quero lhe agradecer, ó Deus, que o Senhor hoje nos chamou para mais perto, para um nível mais intenso, mais profundo, uma nova graça, um novo favor repousa sobre nós. E quero te agradecer, ó Deus. Recebe, ó Deus, o nosso compromisso com a sua casa. Recebe, ó Deus, o nosso compromisso com o Senhor e com a obra que o Senhor nos tem confiado. Cada um no seu dia a dia, onde está agindo na sociedade. Quero lhe agradecer, ó Deus, que o Senhor tem dado dons, habilidades, graça especial sobre a vida de cada um. Quero lhe agradecer, ó Deus, pelo compromisso que cada um hoje se estabeleceu diante do Senhor com o que tem, com o que é, com o que o Senhor tem confiado. E, Senhor, peço que nessa semana o Senhor testifique a Tua palavra com sinais, com prodígios, com maravilhas, que se abram portas, que se rompam barreiras, que limitações acabem e o Teu povo avance no entendimento, na conquista que o Senhor tem estabelecido para com eles. Espírito Santo de Deus, firma o coração de cada um de nós no compromisso que o Senhor nos tem dado. Ensina-nos a ter essa mentalidade de ofertante e não de demandante. Dá-nos, Senhor, essa marca onde nós nos movemos na nossa casa, do nosso compromisso de ser família, ser uma família forte, feliz, uma família vibrante. Sim, ó Pai, nada nos separa do Seu amor, nada nos separa do Seu chamado, e a Sua obra vai se completar fielmente em nossas vidas até o último suspiro, até a Sua volta. Bendito seja o Seu nome, ó Pai. Muito obrigado que o Senhor está 100% comprometido conosco, e aqui está a nossa vida, Senhor, para nos comprometermos 100% com o Senhor. Bendito seja o Seu nome, exaltado seja o Seu nome. Glória a Deus. Amém, queridos? Fiquei meio constrangido aqui com o exemplo pessoal, mas eu podia citar vários exemplos de irmãos e irmãs aqui que têm dado sangue, que realmente são pessoas comprometidas, desde jovens, adolescentes até hoje firmes,
15 anos servindo jovens, ou mais. Há muito compromisso nessa casa. E hoje ele aumentou. Glória a Deus pela sua vida. Glorifique a Deus na vida do seu irmão. Dê um abraço forte nele e diz: glória a Deus pelo teu compromisso com a obra, com a casa, com o agir de Deus na sua vida, na vida dos seus irmãos. Glória a Deus. Deus abençoe. Graça e paz.